O real oficial. Eu não sei mais qual é o corte de quando começa a É terceira idade. 60. É uma piada isso, mas tudo bem, prossiga. Podia ser um pouquinho mais, um pouquinho depois, eu acho. É, então, a gente vai conversar sobre um pouco da trajetória dela, do histórico dela. Ela teve a identificação na fase adulta, já depois de um tempo, assim, e passou por várias coisas, assim. Vamos dizer que ela pegou uma época que talvez as coisas fossem mais mistificadas, a informação não fosse tão acessível, apesar que hoje ainda é um pouco assim, mas a gente vai conversar sobre tudo isso. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dela. A Adriana é filha única de família de eurodescendentes, portugueses e italianos. Mãe e avó eram superdotados. Superdotados. Mãe e avô, né? Mãe e avô eram superdotados, mas partiram sem saber sobre superdotação, né? Infelizmente. Ela é multipotencialista, gosta de aprender quase tudo. Há 13 anos, ela mora com o pai, que é idoso, que está já com 95 anos. O esporte e o movimento trazem leveza e flexibilidade para a sua alma. Bacana. E profissionalmente, ela é psicóloga e pesquisadora com graduação em arquitetura e urbanismo pela PUC de Campinas. Ela obteve especialização em gestão e estratégias de negócios e em gestão de qualidade total pelo INPG. Em neurociência e física da consciência também pela Uninter. Ela é mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem pela Unesp, agora em 2023, ela fez essa especialização. E a atuação dela abrange pesquisa em altas habilidades e ou superdotação, processos de avaliação, neurociência aplicada em aprendizagem, saúde mental, além de intervenções associadas ao ensino superior. Então ela está bem dentro, é uma convidada que está bem dentro ultimamente da superdotação. Isso vai ser bacana também. Primeira pergunta aqui, Adriana. Você buscou, você foi avaliada aos 48 anos de idade. O que te fez buscar avaliação nessa idade? Aos 48 anos, eu estava começando a faculdade de psicologia e eu tomava Ritalina para TDAH. Eu tinha sido identificada, diagnosticada, né, com TDAH. E eu conversando com uma professora sobre os assuntos de dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, eu contei a ela que eu tinha TDAH, falei, professora, eu tenho TDAH, eu tomo remédio, mas não é assim como a senhora está falando, porque eu leio uma vez e gravo e vou fazer a prova. Eu dei uns exemplos assim, né? Eu não sabia falar os termos técnicos de dizer, eu tenho alto rendimento. Aí ela falou, mas o que deu na sua avaliação neuropsicológica? Eu falei, oi? Não fiz isso. Não fez, mas como que você toma remédio? Eu falei, a médica falou que eu tenho TDAH. Não, Adriana, a gente não sai tomando remédio assim, você precisa fazer avaliação. Bom, enfim, me encaminhou para uma avaliação, e aí foi nessa avaliação neuropsicológica que eu falei para o rapaz que eu não queria ter TDAH, porque eu não queria ser dependente de remédio, que ele veio com a devolutiva, né? Ele disse, você disse que não queria ter TDAH, não queria ter TDAH. Você não tem. Eu falei, tá, e por que eu me sinto mal? Porque era uma angústia existencial eterna, né? E eu achava que me deram um diagnóstico, era TDAH, falei, então agora explica a minha angústia. É um problema, né? Aí ele disse que eu não tinha, aí eu questionei, poxa, mas então por que eu me sinto mal? Porque você tem superdotação. Aí por uns dias eu não sabia o que eu preferia. Se eu preferia voltar para o TDAH, se eu preferia ficar com a superdotação, porque fiz aquelas etapas, né, de negação, de não, superdotado é Madre Teresa, sei lá, Margaret Thatcher, Gisele Bündchen, que é alta, peituda, modelo.
né, falei, não pode assim, uma pessoa normal, comum, né, anônima ali, ser superdotada. Só que eu estava na faculdade de psicologia, falei, quer saber, eu vou estudar isso. Comecei, né, procurar, não tinha IA, era Google mesmo. Os professores não sabiam. Esse rapaz que fez a minha avaliação não sabia. Ele me encaminhou para uma associação em São Paulo, a APASD, que eu entrei no site da APASD, só atende criança. Eu fiquei braba com ele, né? Nem falei nada para ele. Falei, poxa, mas o cara nem entrou no site para ver o serviço que é oferecido, que se só atende criança não me interessava, não ia me atender. Então eu decidi não voltar mais para a empresa, que eu trabalhava em RH de empresas, e resolvi ser psicóloga profissional liberal na causa dos superdotados. Então foi aí que... Então, resumindo, né, eu fui atrás da identificação, não fui atrás da identificação, eu fui atrás de uma avaliação neuropsicológica completa, para saber que tipo de TDAH eu tinha, para ver se estava certo o remédio, alguma coisa assim. E foi ali que o psicólogo veio com a superdotação. Show. Isso já adianta um pouco algumas coisas que a gente vai conversar, assim. Pedro, bem-vindo aí. Eu vou te pedir só para mutar seu mic, só durante esse momento da entrevista. Valeu, valeu muito. Daqui a pouco a gente vai abrir. Depois que você teve esse entendimento sobre a sua verdadeira condição e como é o seu funcionamento, vamos dizer que isso trouxe mudanças, assim, mudanças concretas para a sua vida? O que realmente mudou para você? Mudou tudo. Eu não sei se... a sensação que eu tenho é que mudou tudo. Porque foram 48 anos vivendo de um jeito, achando que que o problema era o problema era meu, né? Que eu tinha um problema que ninguém achava o que era, nem médico, psicólogo, pastor, pai de santo, amigo, marido, né? Então eu só podia estar assim muito errada, por me sentir mal diante de uma vida que tinha tudo para ser normal. Eu tinha saúde, escola, trabalho, família. Não tinha motivo para a criança, a adolescente, a adulta, a mulher madura ter essa insatisfação profunda com as coisas. E depois que eu fui estudar, né, e ver que isso é um traço, é um indicador, muita gente passa por isso, o tal do sentimento de inadequação, escrevi sobre isso. Roberto Maier já me entrevistou, bem-vindo, Roberto. Bem-vindo aí. E aí, aí eu fui me sentindo mais, não mais tão sozinha, que tem, infelizmente, igual a música da Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Péssimo refrão, né? Mas é assim, tinha outros sofrendo também de forma parecida. E aí, quando eu entendi que a definição de inteligência que eu mais gosto é assim, a capacidade de resolver problemas novos. Problemas novos porque os problemas velhos a gente põe no automático, a gente resolve uma vez e depois só replica. Então é capacidade de resolver problemas novos. Quando eu me apropriei assim dessa definição, falei, quer saber? Se a minha capacidade de resolver problemas novos é alta, agora é que eu vou ser, ter e fazer tudo o que eu quiser ser, ter e fazer na vida. Porque o único obstáculo que eu tenho entre, sei lá, meu desejo, minha vontade, que às vezes não conta muito, porque a vida nos surpreende. Mas vamos dizer, o que me separa de conquistar uma coisa é apenas aprender como fazer. E se é aprender como fazer, e isso eu tenho alto, eu não tenho problemas.
É só ir atrás de como fazer. Aí, lógico, aí vão existir restrições de recursos materiais, recursos naturais, restrições, né? Ou não vai ter tempo, ou não vai ter dinheiro, ou não vai achar o como, ou a vida muda. Mas na base, eu saí da condição anterior, que era não entender por que não dava certas coisas, para agora eu sei, pelo menos que um caminho eu vejo amplo, né, aberto, abriu uma porteira inteira, assim, né? Então isso foi um divisor de águas. Que aí eu terminei a faculdade de psicologia, aí eu aprendi a ser psicóloga profissional autônoma, liberal, não ter salário. Aí eu fui fazer mestrado, fiz outra pós-graduação, essas lato sensu, um tanto de coisa por causa dessa crença, né? No fim são crenças. Essa crença de que eu posso, o que eu quiser eu posso, se eu aprender como fazer. Pô, muito legal. Eu sinto nisso que você lidou de uma forma muito saudável, assim, né? Com essa autodescoberta, vamos dizer assim. Foi algo, me parece ter sido algo muito positivo, né? Cada um lida de uma forma, mas a sua forma eu entendo assim, né? Pela sua fala. Demorou um tempo, não foi assim no dia seguinte, mas é uma escolha. É uma Uhum. escolha. Eu poderia ter escolhido reclamar dos meus pais, dos gestores das empresas, que ninguém viu, ninguém me deu oportunidade, né? Eu poderia ter ficado no vitimismo, mas eu sei que eu passei por isso e durou bem pouco. Durou bem pouco. Falei, opa, eu estou ficando amarga, eu estou ficando negativa, não, isso não me pertence, porque eu tenho uma vida para fazer virar, né? E eu entendia que eu ia perder energia com o pensamento para baixo. Pô, bacana, inspirador, assim, até diria. Assim. Entre as coisas que você trabalha, assim, que são várias coisas diferentes, você também trabalha com o público superdotado. Você se realiza trabalhando com isso? É algo que te traz realização, te traz, como é que eu vou dizer, te inspira, né? Me traz um senso assim de que eu estou contribuindo com a humanidade. Todo mundo contribui com a humanidade, né? Todas as profissões. A, a questão era eu enxergar isso. Então, hoje, eu ajudar as famílias, os indivíduos. Hoje, eu estou avaliando uma avalianda, né, que chegou para mim, de 70 anos. Até agora é a mais idosa que chegou. Então, tem pessoa, a mais novinha que eu avaliei tinha 2 anos e 10 meses. Então, são pessoas de todas as idades, são pessoas que vêm com angústias existenciais delas, e tem os pais que vêm pedindo ajuda. E aí, por trás deles, né, tem as famílias deles, tem os amigos, tem a escola, o trabalho. Então, quando a gente muda, a pessoa que eu estou avaliando, como no meu caso, né, quando uma pessoa muda, ela impacta a vida de muita gente, vai em onda isso. Então eu me vejo nesse papel de dar aquele peteleco no dominó, e aí eles continuam, porque vai mudar a escola, vai mudar o relacionamento, vai em dominó. Eu gostei da analogia, bem bacana. Você relatou que foi diagnosticado erroneamente com TDAH, é uma condição que você não tem, e foi medicada, inclusive, né? Isso já aconteceu em outros momentos de você precisar de uma ajuda e a sua condição não ser bem interpretada? Você já passou por coisas assim?
Olha, a maioria, eu não sei quantificar assim exatamente, mas a minha sensação é que nenhum psicólogo, psicóloga, terapeuta, tal, antes, né, realmente entendia do que eu estava falando. Eu também não sabia da condição de superdotação, mas eu lembro, eu estava contando sobre as sobrecitabilidades, que era uma coisa emblemática, assim. Eu gosto muito de dirigir, de viajar dirigindo, e com música. Aí eu nem lembro se era tipo Supertramp ou Pink Floyd, era um desses assim de rock progressivo tal, que eu parei o carro no estacionamento para aumentar o som e ficar lá em estado de graça. Só que a música é a mesma, porque imagina, o álbum Breakfast in America é de 70 e pouco. A música eu estava cansada de saber qual era, mas não interessa. É toda vez que eu ouço, eu viajo com aquilo, assim como com Mozart. Né? Ouço Mozart, viaja com aquilo, uma música lá de 1600. E, bom, e contando isso pro psicólogo, e aí ele já levou para o lado de doenças mentais, de que eu teria alucinações e, né, que as coisas. Aí ele escreveu assim que eu tinha uma ilusão de que eu era diferente dos outros. Não, não tinha ilusão, doutora. Não tem ilusão nenhuma, doutora. Me sinto diferente mesmo. Eu estou entre os X% da população, doutor. Então, esse olhar como. Hoje eu sei que chama sobreexcitabilidade sensorial, mas na época eu não sabia, eu estava pedindo ajuda a ele. Então, tem dessas coisas. São pessoas, né? E aí, depois que eu soube da identificação, eu comecei a buscar com muito mais critério. Tipo, eu faço uma entrevista com o profissional antes de antes de engajar em algum trabalho com esse profissional. Eu sei que tem muitos que não vão rolar para mim. Esse vínculo é importante. Infelizmente, a superdotação ainda não é um assunto que é muito trazido nas graduações, né? Na sua graduação, eu não sei se você chegou a ver, mas geralmente os psicólogos falam que vão estudar isso depois. Isso. Na minha graduação não teve, na faculdade de medicina também não tem, porque nós somos forjados, né, os psicólogos e médicos, somos forjados a procurar por doenças, procurar pelo que está errado na vida da pessoa, para curar, para consertar. E aí, e a carga horária tem um tanto de coisa no mundo para ensinar e tem que caber a carga horária num curso. Aí eles priorizam as coisas de doença mesmo. E a superdotação fica para uma pós-graduação, né, para autodidatismo. Aí as pessoas vão fazer o jeito que elas conseguirem. Por isso, até hoje, eu recebo pessoas que já fizeram avaliação neuropsicológica e elas dizem assim: não deu nada na minha avaliação, não tenho TDAH, não tenho autismo. Aí eu pego lá. A QI 150. Tipo, QI 150 fala assim: não deu nada na sua avaliação. Quer dizer, e a gente não vê só QI, né? Mas a pessoa o colega nem teve o trabalho de pegar os indicadores do Renzulli, que são da educação, que qualquer professor pode ver, qualquer mãe pode ver, qualquer motorista da van da criança pode ver, né, naquela convivência com a criança todo dia, pode sacar que esse aí pode ter coisa diferente. Não, eu percebo também. Na minha graduação eu vi muito pouco, cheguei a ver, mas eu não imaginei que eu ia lidar com isso. Mas como eu trabalho com autismo, eu estou vendo que tem aparecido esses indicadores, porque não é nada raro no TEA, né? De ter junto. Uhum. Então, se trabalhando muito com autismo, atendendo muito autista, aparece altas habilidades.
E geralmente mal avaliados, igual você falou. A gente vai ver a avaliação e, opa. Legal, Adriana. Que bom, assim, que você foi conseguindo, né? Imagino que tem gente que está aí perdida até hoje e a sobreestabilidade ser interpretada como alucinação é algo que costuma ser relatado. Assim. Não é tão raro assim. Eu queria saber, além de todas essas coisas que você já trabalhou, né, que você trabalha, quais são os seus interesses para além disso? Cara, nem sei por onde começo. Ai, faz uma pergunta mais fechada. Vamos Quais... lá. Você falou de esportes, você falou de música, você já falou de espiritualidade, você ainda não falou, mas você Então pode falar tá, um eu pouco. vou juntar. Então, por exemplo, em pesquisa, que é uma paixão para mim, pesquisa. Atualmente eu estou num grupo de estudos de matemática. Então, eu estou estudando as funções executivas, a influência das funções executivas na aprendizagem matemática, que é um problema no nosso país, porque é um plano, né? Se a pessoa não lê bem, não escreve bem e não sabe número, não se relaciona com o pensamento matemático, ela está fora de combate, né? Ela não produz, não interpreta o mundo, não faz análises e síntese. Então, eu procurei um grupo que tivesse a ver com matemática. Aí eu fiz uma revisão recentemente de a dança como intervenção de baixo custo para qualquer professor, em qualquer escola, em qualquer lugar. Por que eu peguei a dança? E não realidade virtual ou neuromodulação, porque essas coisas são de alta tecnologia, depende de um grande centro, depende de dinheiro e de pessoas formadas. Mas a dança é um negócio ancestral nosso. Os bebês, antes deles andarem, eles dançam. Então, a dança está em qualquer. Tem até pássaro que dança, enfim. O ser humano dança com facilidade. Então, seria uma coisa assim que não depende de tecnologia, qualquer professor de qualquer lugar do Brasil pode dirigir, né? Pode conduzir sessões de dança. E eu fiz uma revisão de literatura disso, dos resultados na aprendizagem, em funções executivas. Então, quando você pergunta quais são seus interesses, se eu pego uma coisa para estudar, aquilo é o meu interesse. Agora, eu já estou tendo outras coisas que vieram em decorrência disso que vão virar meu interesse. Então, pesquisa de qualquer coisa. Hoje, um dia desse, eu vi sobre hidrogênio verde, a produção de hidrogênio sem combustíveis fósseis e tal, e ele ainda devolve vapor de água para a natureza. Não é minha área, mas se eu me meter a aprender, eu vou aprender sobre isso e vou fazer pesquisa sobre isso. Então, pesquisa é uma coisa. Por conta de eu buscar me reabilitar, né, de buscar saúde integral, o exercício, o movimento, o esporte, assim, tem um papel muito positivo na minha saúde. E eu passo para os pacientes. Na parte de recomendações, assim, que a gente tem no laudo, tem que ter exercício físico. A gente não pode viver com uma cabeça só, né? O corpo tem todo o sistema nervoso periférico que vem dos membros, das pernas, dos braços, né, da pele, e traz a informação para a cabeça. Então, esse fluxo aferente é muito importante para o equilíbrio neurológico. Então, é sair do quarto, desligar a tela, ir para a natureza, abraçar a árvore, cuidar de alimentação, do sono, da ingestão de água, de relações saudáveis, de trabalho voluntário. É um tanto de coisa que é o estilo de vida, não é tomar um remédio, mas mudar o estilo de vida. Se quiser manter
inteligência, senão vai perder. Porque o QI, ele não é fixo, ele varia com tudo isso. Então, interesses. A espiritualidade permeia tudo isso, que é a busca como dizem os mineiros, ronco sou, onco tô, pronco vou. É a busca original da gente, né? O que eu estou fazendo aqui? Se tem vida após a morte? É, quem eu seria se eu não fosse eu? Que mistura com filosofia, com psicologia. Então, isso estou sempre faz parte do meu dia a dia. Que mais? A música, né? Música eu quero voltar a cantar. O meu contato com música foi inicialmente em igreja, onde eu aprendi a tocar violão e aprendi a cantar assim no coletivo. Depois eu descobri o canto coral, aí o canto coral com orquestra sinfônica, que é absurdo. É aqueles de sobre quem tem sobrecitabilidade sabe de aqueles de arrepiar. E aí eu fui para aula de canto individual, que foi outra descoberta de que eu tenho um instrumento aqui, né? Meu corpo é um instrumento, é ridículo isso. Então é um lugar de muito poder para mim cantar. Ainda vou voltar. Pô, muito legal, muito legal. Você falou sobre exercício, me deu vontade já de ir na pracinha fazer barra e paralela, que eu estou precisando. Assim. Estou negligenciando essa parte. Ainda nesse assunto um pouco, né? Já tem mais de 10 anos que você está identificada, você Vai teve toda fazer essa 12 anos esse ano. show, e você teve toda essa atitude positiva. Dentro desse tempo, você conseguiu ter um bom entendimento sobre essa condição, assim, no caso, essa condição em você, e ao mesmo tempo você conseguiu construir boas estratégias também para lidar com os desafios que isso traz? É todo dia, Beto. É todo dia. Porque a gente não sabe a resposta das coisas. E quando a gente acha que está entendendo, tá sabendo a resposta, vem a vida e muda a pergunta. Então, eu brinco, né? Tem uma metáfora assim de que quando eu morrer, eu vou encontrar Jesus. Eu não sei se eu vou encontrar Jesus, é só uma metáfora. Que tem várias. É, várias linhas, né, que falam se a gente vai encontrar Jesus ou não. Em que condições, o que, enfim. Então, a metáfora que eu conto sobre isso é, então, morri, aí encontrei Jesus, ele fala assim, e aí, irmã, como foi sua passagem, né, sua estadia na Terra? O que você achou da sua experiência na Terra? Eu falo, ai, Jesus, foi bem legal. Os primeiros 50 anos foi mais complexo, mais confuso, mas depois que eu descobri sobre a minha superdotação, aí eu mudei minha carreira e não sei o que, né? E vou contar assim, como eu estou falando aqui com vocês. Aí eu vou ver ele fazendo assim, né? Mestre, mas o que você está fazendo? Não, irmã, não existe superdotação. Isso é uma invenção humana. E aí, o que eu vou fazer? Né? Se ele me lança uma dessa? Não existe, é uma invenção humana. Aí eu vou falar assim, tá, mas eu fui feliz. Eu fui feliz. Deu tudo certo, né? Na medida do possível, foi legal. Então, a gente não sabe nada. Daqui a pouco os cientistas descobrem outra coisa, eles podem vir dizer que é um chip implantado pelos ETs na coluna, né? Não sei, que aí que dá essa diferença de sinapses para a pessoa. X. E também a ciência da Terra, que eu digo, né, da ciência da Terra, a ciência da academia, a ciência formal, ela é mega limitada. Então, para a gente dar um passinho, acumular, né, galgar mais um degrau, precisa de muita coisa, muita pesquisa para falar assim, ah, ok, então superdotação agora é tal coisa.
vai muito tempo, e esse tempo da ciência é mais lento que o tempo a urgência das pessoas de ter respostas, de resolver sua vida, de se sentir melhor, de encontrar sua paz. Então a gente não pode depender da ciência, nem das religiões, nem dos políticos para essas coisas. Eu gostei muito da conspiração do ETzinho, assim, achei bem legal a ideia do chip. Tem muitas histórias. Vai ver que é isso. Não, e a gente pode vir mesmo novas descobertas, assim, que virem tudo de cabeça para baixo, né? Nada impede. É louco pensar nisso, é bem louco. Então, antes de você ter o seu encontro com Jesus, que vai demorar muito ainda, talvez eu vá antes de você, até do jeito que tá as coisas para mim, eu queria perguntar quais são os seus planos para o futuro? O que você pensa agora para o futuro? Muito legal essa pergunta, muito legal essa pergunta. Bom, eu estou num treinamento, num autotreinamento de detox de futuro e de passado. Então é de focar no presente, de fazer o meu melhor no hoje. E o meu melhor no hoje inclui coisas, por exemplo, vou fazer o curso de quê agora? Vou estudar o quê? Né? Vou voltar para a música agora ou vou voltar para a dança? É um pequeno plano de futuro. Mas eu estou gostando bastante do detox de livros, de série, de TV, de mídia, e detox de essa ansiedade de esperar por futuro ou de lembranças de passado. E é um vigiar e orar diário no que eu estou pensando, onde eu estou agora, onde eu estou agora. Está sendo um exercício bem revelador. Bacana, assim, bem bacana essa visão, momento presente, né? Agora eu vou fazer umas perguntas um pouco mais técnicas, que a gente tem essa demanda também, e você sendo um profissional, a galera quer saber, assim. Tem pessoas que são avaliadas por neuropsicólogos, tem pessoas que são avaliadas por pedagogos ou psicopedagogos. Queria saber a diferença dos objetivos, né, de um e de outro, e se você desse um exemplo, esse caso aqui eu mandaria para o pedagogo, esse aqui eu mandaria para o neuropsicólogo. Como é que você faria essa indicação? Olha, eu não posso falar pelo pedagogo, porque eu não conheço, mas o básico que eu sei é que a avaliação pedagógica, ou psicopedagógica, ou neuropsicopedagógica, está ligada ao processo de ensino e aprendizagem, a como a criança aprende e para dar as devolutivas de como os ensinantes, em português não tem ensinante, né? Os A gente docentes, entendeu. os docentes, os professores, como é que eles têm que entregar o ensino. Então, é no aspecto como é que aquela pessoa aprende, como é que ela pode ser ensinada com mais eficácia. Na psicologia, a gente vai... eu não sou neuropsicólogo e faço avaliações. Qualquer psicólogo pode fazer avaliações. O que os psicólogos não podem dizer é se autoproclamarem neuropsicólogos. Então, porque aí precisa de uma pós e precisa ter a titulação reconhecida pelo Conselho de Psicologia. Então, psicólogos, neuropsicólogos podem fazer avaliações. Aí a gente vai estudar como a pessoa funciona, a parte cognitiva, neurológica, comportamental. Em relação à escola, pouca coisa, porque eu preciso do pedagogo que me supra desses saberes. O psicólogo educacional, o psicólogo escolar tem uma sobreposição ali. Só que também o psicólogo educacional escolar, né, também pode
trazer subsídios para a vida daquela pessoa no mundo do trabalho. Como que aquela pessoa funciona no emprego, com os colegas, com o chefe, com as demandas, com o estresse, né? Então tem que tem pedagogo que também faz pedagogia institucional em empresa. Não sei se eu fui a melhor resposta que você queria. Não tem a resposta que eu queria, mas eu gostei da que você deu. Eu entendo que, em geral, para o adulto, geralmente se procura mais os neuropsicólogos, né? Mas nada impede também do pedagogo ajudar, né? Sim. Principalmente se for especializado. Um exemplo disso, eu fiz avaliação de uma moça na faculdade, que eu chamei uma psicopedagoga para me ajudar, porque a gente tinha que fazer reunião com a faculdade para propor o tal do PEI, do Plano de Ensino Individualizado para a moça. Ela tem autismo e altas habilidades. Então, eu sempre prefiro o trabalho em equipe multi. Sempre prefiro. Mais de uma pessoa pensando em cima, mais de um dando palpite, né? Trazendo informação, porque é um mosaico e não dá para a gente bater o martelo sozinha. Pô, bacana essa ideia de não abraçar o mundo, né? O Gus falou aqui sobre o aviso que a gente teve que a nossa chamada é limitada, né, de no máximo 1 hora, e a gente começou um pouco antes das 4. Aí eu vou fazer mais umas 2 perguntas aqui só. A gente pode entrar no mesmo link, tá? Não precisa gerar outro link. Mas já foi até gerado. Ah, tá. Mas, enfim, aí tá aqui no chat. Aí a galera que, né, querendo entrar e fazer mais perguntas vão ser muito bem-vindas. Aí daqui a pouco a gente vai. Então, eu queria perguntar sobre os superdotados. A gente vê vários conteúdos falando sobre as questões emocionais dos superdotados, e a gente vê que varia muito dentro do espectro. Tem pessoas que estão bem, tem pessoas que não estão bem. Você poderia dizer assim o que você vê como vulnerabilidades emocionais que a gente vem a ter por causa da condição, e o que você vê como fatores protetivos da saúde mental? O que pesa para um lado e o que pesa para o outro? Não tem uma resposta simples para isso. Então, assim, tudo que pode dar na humanidade pode dar no superdotado. Todos os dramas humanos, as doenças mentais, as doenças de outras origens, pode dar no superdotado. A diferença é que o superdotado pode sentir tudo com mais intensidade e pode parecer mais dramático, mais intenso, mais difícil, pela intensidade. Então, o fator de proteção é usar a inteligência para resolver seus próprios problemas. O fator de proteção é ter uma vida que vale a pena, é fazer sua vida valer a pena. Mas aí cada um vai ter que achar seu caminho, porque é como se a gente ganha uma mala de ferramentas, né? Uma caixa de ferramentas. Aquilo pesa, andar com a caixa de ferramentas e não abrir. Não, olha, eu sou superdotado, ó, a caixa de ferramentas, ou numa mochila, né? Tá na minha mochila. Mas a minha casa tá vazando água, o interruptor não acende, meu computador tá com problema. Tá, velho, mas e tua caixa de ferramentas? Ah, eu não consigo, eu não dou conta, eu procrastino, eu tenho culpa, eu tenho trauma. Entende a confusão que fica? A pessoa tem recurso, só que embola tudo. Então é priorizar, ok, de que jeito que eu vou usar o que eu tenho mais pronto, mais natural, mais imediato para resolver a minha própria vida. E não depender de família, né? Enfim, fazer a vida virar. Essa atitude de protagonismo
Não quer dizer que a gente consiga sempre, mas a gente se coloca numa posição de cogitar pedir ajuda, aceitar ajuda, criar formas de conseguir a grana, criar formas de se afastar da pessoa que faz mal. A gente se coloca na curiosidade da criança superdotada, de como é que eu vou fazer isso, velho? Como é que eu vou resolver isso? E aí os insights vêm, a pessoa certa vem, o momento vem, o livro certo vem. Mas, ao contrário, se a gente se rende a, a uma situação assim de não excelência, né? A excelência não é ser perfeito. Quando a gente está fora disso, né? Que estaria adoecido, estaria deses, com, desesperançoso ou sem esperança, pode vir quem for que a pessoa não reconhece, não vê saída, não vê saída. Pode vir ajuda material, pode ganhar na loteria, pode casar com a pessoa que mais ama ele. Ah, não, mas não vai virar. Então, é multifatorial essa resposta. Tanto os fatores de risco como os de proteção não tem uma resposta fácil, simples. Sim, mas pelo exemplo que você deu para entender mais ou menos como é que eu vou dizer? Eu entendo que a gente tem os casos dos underachievers, né, na superdotação, que são as pessoas, Underachiever. Uhum. que são as pessoas que não estão bem e por isso não estão conseguindo agir com excelência. E a gente vê também, eu não me tiro dessa história, né, que o lugar de vítima, depois que você entra nele, é um pouco difícil de sair dele, assim. Parece que você tem que ter o dobro do esforço, né? E eu acho que eu já tive momentos na minha vida que eu estive nesse lugar, assim, que você está falando exatamente. E você pode ter tudo e nada vai te ajudar, né? Então eu entendo que é algo complexo que pode precisar de ajuda, mas não é Uhum. vamos dizer. É visão de mundo. Uns vão deprimir, outros não. Nem sempre uma visão negativa da vida é depressão, porque a depressão já é um adoecimento mais patológico mesmo. Mas é o subutilizar a caixa de ferramentas. É subutilizar. Passou por mim um livro basiquinho, vocês pegam em PDF na internet, chama Os Quatro Compromissos. Os Quatro Compromissos da Cultura Tolteca. Eu não lembro nem o autor. O nome dele começa com Dom, porque é latino hispânico. Dom Miguel Ruiz, alguma coisa assim. E um dos quatro compromissos é fazer sempre o seu melhor. Isso não é ser perfeccionista e nem ser perfeito e nem nunca falhar. É assim, o que eu posso fazer hoje de melhor, né? Olá, Caraca, O o Gus Gus já tá foi. vendo? Isso é o Gus, vou te chamar para trabalhar comigo, velho. Pronto. Eficiência, pô, gostei. O que é fazer sempre o melhor? É ter é ir dormir com a sensação de que você usou a sua caixa de ferramentas hoje, de que você fez tudo que estava no teu alcance. Ah, mas eu não cozinhei, eu chamei iFood. Tá bom, mas foi o melhor? Foi o melhor, porque se você tiver uma dúvida de que aquilo não foi o melhor, você vai sentir culpa, vergonha, baixa autoestima. Quando a gente sabe que fez o melhor, não tem culpa, não tem vergonha, não tem baixa autoestima. A gente só entra nessa paranoia de que, né, do negativo, quando sabe que você podia ter feito diferente e não fez. E aí a gente volta. Onde eu estava quando eu tomei aquela decisão? Eu estava no passado ou eu estava no futuro? Porque se eu estou no presente, eu dou o meu melhor aqui no presente. É todo dia, é um treino. A gente vai ficando. Tem dia que é melhor, tem dia que não é tanto.
Mas o bom é que todo dia reseta, né? Meia-noite, vira o relógio, vira o calendário. E a gente tem outro dia para fazer, outro dia de chance. É bacana essa visão, assim. Eu sinto que é meio enevoado quando você está diante de algo, ou você tem essa sensação, pô, hoje não foi, hoje não rolou. Mas é legal essa ideia de que não vou tentar de novo. Vamos ver no que dá. Para a gente fechar esse bloco, Adriana, e a gente abrir, uma última pergunta, na verdade não é exatamente uma pergunta. Eu gostaria de que você falasse um pouco do trabalho que você tem feito agora. Que eu tenho feito identificação de pessoas em parceria com uma neuropsicóloga. Ela faz a parte dos testes que precisam ser presenciais e eu faço os que podem ser online. Então eu atendo Brasil e mundo, pessoas que moram fora, tal. Aí eu faço orientação para essas pessoas depois da identificação ou orientação para os pais e escola e faculdade e tal. E faço mentorias ou terapia breve, que são blocos de 4, 8 ou 12 sessões com objetivos de a vida no planeta Terra, né? A vida na matéria. Gestão profissional, né? Carreira, trabalho, gestão financeira pessoal, dinheiro, comprar coisas, abandonar compulsões, essa parte da gestão do dinheiro. A mentoria acadêmica, que tem muito superdotado que não consegue, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado, porque ou não consegue entrar, ou não consegue se relacionar com o orientador, não abandona, né? Fala, não aguento, aquilo lá é insano, vou largar. Aí a minha função é, não, você quer o título? Nós vamos continuar, mas eu com você. E aí você deixa lá a instituição, o professor tal, deixa em segundo plano, mas não larga, porque é muito frustrante, né? A pessoa fez todo o empenho de começar, de fazer as coisas e não consegue administrar as incoerências das instituições, as insanidades que acontecem na vida. Então, eu estou nesse papel de mentora dos processos da vida na matéria. Oh, bacana. Você falou do planeta Terra, eu lembrei de novo do meu amigo aqui. Show. Gente, agora a gente vai encerrar. Se tiver alguma dúvida para entrar no novo link, chama a gente aí, quem você tiver contato. A gente vai abrir a outra chamada e a gente. O link está aqui no chat, tá? Só que tem que E a copiar gente. e colar, porque o chat vai cair. É. Passa o cursor, da Vamos lá, Ctrl C, temos 2 minutos para fazer isso. estou indo para lá. Falta só o Beto agora. Não. Deixa eu ver se tá tudo certo lá com ele. Opa. Alberto José, né? Alberto José chegou. Isso. Todo mundo conseguiu? Calma aí, falta o Felipe. Só o Felipe que não. Se alguém tiver contato com ele, socorre ele lá. Uhum. Tá gravando.
Opa, me enrolei aqui. Agora deu certo? E para resgatar o Felipe? Eu não sei de onde que ele veio, na real. Eu não sei com quem ele tem contato. Talvez ele não queira entrar no segundo É, bloco. às vezes ele tem um compromisso, pode ser também. Mas bacana, já tá gravando, né, Lê? Ali? Ela avisou que estava gravando. Ah, tá. Então, galera, agora a gente pode fazer perguntas assim. Acho que a Adriana já deixou as coisas bem claras, assim, de como é a vida dela, como ela trabalha, como foi o processo. Então, vocês podem fazer perguntas aí. E, por favor, não fiquem tímidos, podem participar, podem abrir vídeo, tá? Estamos aqui para ter esse debate. Alguém gostaria de começar aí? É sempre assim. Tá, que bom. É uma pergunta bem simples, Adriana. Você falou que tomava Ritalina, né? Porque você tinha um diagnóstico de TDAH, né? Você sentiu alguma diferença tomando esse remédio? E quando você viu que não era TDAH, você parou de tomar? Você chegou a tomar alguma outra medicação? Isso já dá outra live essa. Então foi assim. Eu senti assim alguma melhora no meu trabalho. Parece que eu ficava mais concentrada, mais focada. Eu sentia, mas não era assim, uau. Mas eu acreditei na médica e eu continuava tomando. Quando eu soube pelo psicólogo que eu não tinha o TDAH clássico e eu tinha superdotação, eu comecei a pesquisar como me desmedicalizar, como jogar fora aquele, né, parar de tomar o remédio. E a minha primeira iniciativa foi parar sozinha. Basta diminuir a dosagem, fazer tal do desmame, né? Então vou ficar uma semana com isso, outra semana com menos até zerar. Não deu certo, porque eu tinha dependência, estava insegura, achava que não ia conseguir trabalhar, enfim. Continuei procurando como desmedicalizar e achei a técnica, assim, que foi outro ponto importante depois da minha identificação, foi ter conhecido o neurofeedback, que é uma técnica terapêutica não medicamentosa, não invasiva, não dá choque, mas a gente interação com a máquina, né? Com eletrodos e um software que vai propondo atividades, exercícios que a gente interage e vai treinando o cérebro para trabalhar, para desenvolver. No meu caso, era ativar as funções executivas, ativar o frontal, que é o sintoma do TDAH, né? A confusão, a falta de foco, de disciplina, de método, o pular de uma atividade para outra sem concluir, ou não conseguir começar, que é o descontrole inibitório, não consegue começar ou não consegue parar algum vício, alguma dependência. Então eu já tive um pouco de tudo isso. E aí o neurofeedback antes de 6 meses de terapia, eu estava sem remédio e sem os sintomas. Então foi assim, foi o que me possibilitou. Aí sim eu consegui comprar curso de organização, curso de produtividade, botar um quadro de Kanban na minha sala, fazer curso de personal organizer para arrumar meus guarda-roupa, os tupperware da cozinha, a papelada, como é que organiza documentos. Eu só consegui aprender depois que eu me reabilitei. Então, aí eu falei com a terapeuta, como que eu aprendo isso, onde que eu compro, né? Aí eu fiz a formação, me tornei terapeuta de neurofeedback, foi em 2016, e trabalhei com isso até 2020, até começar a pandemia. Aí eu entreguei a sala, primeiro eu fiquei em casa esperando. Achei que fosse só 40 dias de que não podia sair na rua e tal. Mas
Quando eu vi que eu só estava pagando aluguel à toa, aí guardei os equipamentos e vim para o online, vim me reinventar que jeito que eu poderia continuar trabalhando no online, já que o neurofeedback exigia o contato físico. Tem perguntas? Tem perguntas? Tem sim, Adriana. O Gustavo perguntou se ela está no nosso grupo. A gente tem uma comunidade chamada Vivências Superdotadas. Aí essa eu respondo, ela não tá, eu conheço ela de outras comunidades. Existem várias comunidades, cara, não dá para estar em todas, eu também Não não dá para estar consigo. em todas, isso. Mas eu Atualmente, vou passar pelo Beto, vou passar as informações sobre o neurofeedback para vocês, porque ele. Desculpa, Beto, eu falei por cima. Porque não, ele é um. Não existe só neurofeedback que reabilita funções executivas. Tem a reabilitação neuropsicológica de consultório, tem a neuromodulação por corrente contínua e por estimulação magnética transcraniana, é a EMT e a TDCS, que são outros tipos de neuromodulação. Tem gente que faz a reabilitação com ecoterapia em cima de cavalo. O que eu trago aqui é reabilite seu TDAH ou o que quer que se pareça com TDAH. Porque quando a gente não reabilita, é como ficar com o dente cariado ou com o pé quebrado. Aí diz assim: ah, eu não posso botar o pé no chão porque eu tenho o pé quebrado. Tá, mas você não vai botar gesso, você não vai operar, não vai pôr placa, pino, vai ficar com o pé quebrado? Não, é que eu tenho pé quebrado. E é isso que a legião, né, das pessoas que têm sintomas análogos ao TDAH, fica, mas é que eu tenho TDAH, ou que eu tenho não sei o quê, é que. Tá, mas reabilita, vai atrás da reabilitação. No pior caso, pode reduzir os sintomas, pode melhorar as suas funções executivas e não zerar, vamos dizer. Eu dizia que eu tinha zerado, mas quem está perto de mim fala que não, que eu sou muito otimista, que quando eu estou estressada vem a impulsividade. Mas a sensação é de que eu melhorei demais. Então, isso não tem preço, sabe? Isso muda uma vida. Então, o meu recado é assim: busquem reabilitação. Se não é por um lado, vai por outro. Se não é isso, faz outra coisa. Mas não fica em cima do pé quebrado, é essa metáfora. Do dente, quando está doendo o dente, fica botando remédio. Não adianta tomar remédio, entende? Porque o remédio não cura, não é tipo um antibiótico que você toma 7 dias e curou. Você vai tomar o resto da vida, não vai curar nada. O remédio só é como o sapato de salto, né? Enquanto você está com o remédio, você está com os tantos centímetros a mais. Acabou o efeito, perdeu. Então, vão atrás, busquem as formas de ter uma vida mais fácil para vocês mesmos. Usar a caixa de ferramentas de novo. Era isso, muito bacana. interessante essa metáfora mesmo do pé quebrado, porque não só para o TDAH, né, mas por exemplo para o autismo também, né, que a gente tem a rigidez cognitiva, tem também disfunção executiva e a gente tem que tomar cuidado para não usar o diagnóstico também como justificativa para tudo, né? Sei lá, não consigo porque eu tenho rigidez cognitiva. Mas eu acho que a importância do diagnóstico está em você saber que você tem aquilo para você fazer algo a respeito, né? Para você buscar suas adaptações, suas reabilitações, né? Como você falou. Aí eu tenho várias pessoas com altas habilidades que têm autismo e que têm TDAH. Aí eles dizem assim, mas isso não tem cura. Eu falei, eu sei, é genético, vai estar sempre o gene marcado lá, mas a tua vida pode ser melhor, mesmo sabendo que a tua rigidez cognitiva é do autismo e que autismo não se cura. Mas tem
as 1000 formas de ganhar flexibilidade cognitiva. Então é aquilo, né? O que eu vou fazer hoje por minha flexibilidade cognitiva? O que eu vou fazer hoje pela minha comunicação interpessoal, habilidades sociais? O que eu vou fazer hoje para me regular um pouquinho melhor antes de ter uma crise? Sempre dá, sabe? Sempre. E como todo mundo está estudando, sempre tem novidade. Seja na nutrição, a neuronutrição, que vai regular a microbiota digestória, os neurotransmissores, que é produzido no intestino, para baixar a inflamação neurológica. Aí baixa os eventos de crises. Aí tem a dança, que eu fiz a revisão de literatura, o esporte, a redução de uso de substâncias. Hoje a gente fala de substâncias, mas não é só assim quem toma Coca-Cola, quem fuma maconha, quem é viciado em Red Bull, lá em energético. Tem os comportamentos que funcionam como viciantes, né? Que é o de tela, que é o de consumir informação de tela, e tem as compulsões por jogos, que é diferente, o jogo de dinheiro e o jogo videogame. Tudo isso entra na mesma categoria de vícios. E isso desregula as funções executivas. Então, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir ter comprometimento com um projeto a longo prazo, nem com um projeto a curto prazo de lavar uma louça, bater uma roupa, porque desregula tudo, de produzir dinheiro, guardar dinheiro, né? Comprar um imóvel, quitar teu carro. Tá Adriana, tudo junto. rapidinho aqui que o Gus tá aqui em dócil, que ele quer ser seu paciente, assim, ele quer seu contato. Você tem o Instagram, né? Projeto Quepardo. Tem, deixa eu botar aqui, Gus. E ela vai botar aqui no. Você tem um site também? Não, tem nada. Não, tem a página do Instagram. E, cara, eu tô no Vivências. Ela já botou o contato. Mas qualquer coisa, se tu perguntar pra mim, eu faço a ponte também, entendeu? Se tu precisar. Eu tô me comunicando sempre com a Adriana já há bastante tempo. Né? Foi logo que você tinha se identificado, então já vai para 2 anos. A gente se fala muito. Eu queria falar que o. Show, tamo junto, cara. Pode perturbar aqui, é para isso mesmo. Eu vi uma pessoa já relatar do efeito da neuromodulação, a pessoa que tem TDAH e superdotação, falou que remédios não tiveram um efeito tão bom e não chegaram nem perto do que ela conseguiu com a neuromodulação, que mudou a vida dela. E ecoterapia, eu já fui indicado a ecoterapia quando era criança, sem ter noção de condição neurodivergente, por causa de disgrafia. A minha caligrafia, não dá para chamar de caligrafia, a minha letra é bem ilegível. Eu não consigo ver, tá? Fica muito branco. A claridade não está ajudando. Mas não dá para entender nada. E aí esse foi um problema e me indicaram a ecoterapia. Na época era difícil para mim conseguir fazer, eu acabei não fazendo. Mas é bacana esse pensamento assim, tipo assim, eu não vou dizer não façam terapia e não tomam medicamento. E acho que isso vai funcionar para muita gente vai precisar disso. Mas que existem também outras intervenções que podem ajudar bastante, assim, e tem Sim. Porque a gente conta com uma capacidade dos nossos neurônios chamada neuroplasticidade. E para os superdotados tem mais sinapses, tem mais chance de recuperar mais rapidamente. E a neuroplasticidade não acaba nunca, até idoso. Antigamente falava que era até tipo X anos, 25 anos. Não, até 30. Hoje, assim, a vida inteira tem neuroplasticidade. Então, vamos aproveitar que o nosso cérebro responde e investir nisso, sabe? Mas eu não tenho dinheiro. Vamos achar coisas gratuitas. Entendendo como é que é o sistema, você pode procurar na internet Medicina do Estilo de Vida, MEV. Medicina do Estilo de Vida, são 6 pilares. É o básico sem custo, sabe? Assim, de implementar os 6 pilares. Mas eu tenho disfunção executiva, eu não consigo.
Aí sim, vai precisar começar a fazer sob supervisão com alguém, né? Mas é retomar as rédeas da própria vida, é pegar para si a responsabilidade. Total, total. É muito sobre construir estratégias, né? Vamos dizer. E a gente teria, teoricamente, esse potencial, né? Pela própria superdotação. Sim, a definição da superdotação é isso: habilidades acima da média, criatividade acima da média, comprometimento com né, a coisa que você vai fazer acima da média. Se você já tem isso acima da média, por que você está vivendo uma vida abaixo da média? É esse o Boa, desafio. boa. O Gus já pegou já o outro PDF aí. Manda lá no nosso grupo, Gus. Manda lá na comunidade também, que aí a gente já Do bota para jogo. MEV, isso. Bacana. A gente estava conversando outro dia sobre. Se alguém quiser falar, enquanto isso, levanta a mão aí que eu chamo, tá? Às vezes as pessoas fazem umas associações, tipo, eu tive atraso de fala, meu filho teve atraso de fala, isso é da superdotação, ou tipo, associando coisas que não são exatamente da superdotação, que podem ser outras coisas. E meio que a superdotação, às vezes, como nomeia, como é que eu vou dizer isso? A pessoa sente que já resolveu, já está nomeado, e pode estar deixando de investigar outras condições. E, vamos dizer, nem tudo é a superdotação. Às vezes, algumas dificuldades podem ser realmente de outra condição. Você lida com. Não sei, você já parou para perceber isso e questionar? Talvez esteja faltando algo aqui nessa avaliação, talvez algo não foi olhado. É muito frequente, porque as pessoas podem ter, como você teve disgrafia, né? As pessoas podem ter diabetes. Eu fiz avaliação de um menino cego, ele é um cantor, depois eu vou recuperar o nome dele, ele canta, deve estar adulto já, porque já faz tempo e ele era adolescente. Enfim, Arthur, depois eu passo para você achar ele. O Então, Rui já vai achar rapidinho. o Gus, deixa eu botar aqui. Gente, não vou ocupar tempo da live, não. Então, Arthur Demari. Procura aí, Gus. Arthur Demari, acho que é. Sem H ou T de Arthur. Então, a gente chama das múltiplas condições, né, ou dupla excepcionalidade, quando mais que uma coisa acontece na mesma pessoa, como a cegueira e superdotação. Mas eu vejo muito assim, as famílias, os pais, quem cria, né, os responsáveis, muito desorientados, e não é culpa deles, o acesso à informação. Ó, vamos O ver, Gus ó. já achou, caraca, muito eficiente. Isso, cantor, comunicador, narrador, PCD superdotado, ó. Um amor, gente. Então, as famílias chegam muito desorientadas, porque as famílias já fizeram tudo que elas podiam, tudo que elas sabiam. E aí eu tenho que dizer que faltou informação. Aí é todo um trabalho de, olha, nós não vamos procurar culpados, nós não vamos nada. Vocês fizeram o que vocês puderam até agora, só que daqui para frente vai ser outra etapa. Então, na parte de neuroplasticidade, tem a tal das podas neurais, que, falando de uma forma bem simples, simplória, é assim: bebê tá lá o cérebro, ainda mais o nosso, né, fazendo um monte de conexão, um monte de sinapse. O que não estiver sendo usado, o organismo elimina. É o chamado poda neural e acontece algumas vezes ao longo da vida.
Então, vamos supor, a criança não está falando porque é autista não verbal. Mas tem aparelho fonador, tem todo o sistema, ele sabe, se ele quiser, ele fala, mas a relação dele com o mundo é de não falar. Quando essa criança de 2 anos, 3 anos tiver poda neural, um monte de sinapse da fala vai embora. Aí com 6, 7 anos, outra poda neural, mas um monte de sinapse de fala vai embora, não está usando. O organismo entende que tem que privilegiar as que estão sendo usadas. E aí, vamos supor que estou criando um caso fictício, ele chega para mim com 20 anos na faculdade e a família dizendo assim: o Enzo entrou na faculdade e em primeiro lugar na federal, tal, ele é superdotado, autista, e agora os professores estão pressionando porque ele não fala. Dá para reabilitar? Teoricamente, sim, porém vai demorar muito mais, vai precisar de mais tempo, mais esforço, mais dinheiro, mais terapia, mais leve trás e busca do que se tivesse feito com 2 anos de idade, gente. O Enzo de 2 anos está lá em desenvolvimento. Aí a gente não sabe, tá? É mais fácil. Pode ser que nem com 2 anos de idade não reabilitaria a fala dele. Mas a teoria é: quanto mais cedo começar a reabilitação, mais chances tem da pessoa chegar na vida adulta sem essas coisas. Mas eu não sei porquê, quer dizer, sei porquê, né? A família tenta e se embola e se enrola, e não tem acesso, e não tem dinheiro, e não tem. E aí a pessoa vai chegar adulta e não fez reabilitação, porque alguém disse que ele era autista e era assim mesmo. Como uma autista chegou para mim e disse assim: o meu pediatra disse para minha mãe que eu não tinha chance de ser autista, porque eu olho nos olhos, e autista não olha nos olhos. Mas isso já caiu por terra, só que 20 anos atrás não, né? Entende? Pois é, o lado bom é que isso já melhorou muito. Assim, ainda tem coisas assim, mas Ainda tem. já Então, os bom, profissionais estão mais esclarecidos, pelo menos muitos deles. vem de tudo. E aí atribui que a coisa é da superdotação. Por exemplo, sei lá, o adolescente, criança, jovem que não faz nada em casa, né? Não passa uma vassoura, não... Eu falo assim que tem que ensinar para a vida, tem que formar um cidadão, uma cidadã, tem que ensinar a fazer comida, ensinar. Mas eu tenho empregada, ensina assim mesmo, ensina assim mesmo. Você está formando pessoas, no mínimo você está formando córtex pré-frontal, controle, funções executivas, organização, planejamento, né? Nunca é demais. E aí eu sempre falo isso para as famílias. Aí tem família que fala assim: não, mas o negócio dela é o jogo, ela, por causa da superdotação, né? Então põe a superdotação no meio. Não, o jogo é uma compulsão, é um vício. Superdotação não é igual a vício. Então é bem confuso, Beto, é bem misturado. Você deu um bom exemplo, sim. A Alessandra pergunta polêmica, não deveria ser polêmica, mas infelizmente é um tabu, sobre a importância do número de QI. Qual a importância real do número de QI, de saber esse dado? Eu não conto, eu não me baseio no QI para dizer se a pessoa é superdotada, eu me baseio nos comportamentos. Eu peço QI porque a gente vai ter uma combinação de fatores. E como o QI ele é variável, no ano seguinte, eu sempre coloco no meu laudo, né? Refazer a cada 12 meses. A pessoa em terapia, qualquer que seja, foi para musicoterapia, foi para o futebol, foi para a religião, né? O que a pessoa está fazendo,
vai mudar alguma coisa no cérebro dela. Qualquer decisão de mudança, a pessoa que quer aprender a usar a máquina de lavar roupa, aprender a cozinhar, vai mudar alguma coisa no cérebro dela. Daqui a um ano, ela não vai estar com o QI inicial. Se a pessoa pegar para aprender, se mudar, né, se propuser a ter relações mais saudáveis, se ela estiver mexendo na vida dela, pegar livro para ler, ir ao teatro, o QI dela vai subir em um ano. Porém, se ela ficar só na tela, só no jogo, enfiada no quarto, o QI dela vai cair. Então não adianta ela achar assim, não, meu QI é 140. Não, era, né, amigo, até no dia que você fez a avaliação. Você passou um ano jogando, enfiado no quarto. Já caiu o teu QI. Porque você precisa de inputs, você precisa de estímulo para criar conexões, para criar conhecimento, para pegar informação do mundo, trabalhar em cima dela e devolver outra coisa, né, para criar, produzir conhecimento teu, né? E isso é uma dos sinônimos de inteligência, a produção, com o que a gente tem, transformar e devolver diferente. Então eu explico isso, que o QI tanto pode aumentar como diminuir depois de um ano, conforme a vida que a gente leva. Por isso que eu não me fixo no QI, Alessandra. Eu uso os 3 anéis de Renzulli: habilidade acima da média, criatividade acima da média e comprometimento com a tarefa acima da média. Pô, bacana a sua visão, assim. E a gente vê nos laudos que a depressão pode comprometer, a ansiedade pode comprometer, isso vem escrito. A pessoa está de luto, se a pessoa não dormiu bem, se ela tem privação do sono, se ela come muito alimento processado, come besteira. Várias coisas prejudicam o QI, né, e o desempenho na avaliação. Se ela tá de ressaca também no dia. Isso. Se ela bebe, usa droga. Isso. Até remédio, né? Remédios psicofármacos, a Ritalina e os remédios para ansiedade, vai alterando o cérebro. O QI dela vai cair por uso de medicação. Olha que dó. E infelizmente a gente vê muita gente não só dependente de fármaco, mas fazendo abuso de substância. A gente vê muitas pessoas relatando, não, o que me regula é fumar 6 baseados por dia. A gente vê pessoas falando esse tipo de coisa, assim, é bem triste. Ou de alcoolismo, né? Pessoa lutando contra o alcoolismo. Eu queria fazer uma pergunta ainda na polêmica. Outro mito é da superdotação profunda, que seria aquele que pontua, vamos dizer, acima pelo menos do terceiro desvio padrão. Essas pessoas que têm essa pontuação, vamos dizer, elas têm uma diferença em relação à personalidade, à sensibilidade, é um pouco mais delicado, ou seria como o superdotado que está ali no segundo desvio padrão? E esse índice traria uma diferença disso? Não sei te dizer. Não fui atrás. Não estudei isso. Como eu não sigo o QI, né? Para mim é indiferente. Bacana. Na real, assim, as pessoas que chegam para mim para mentoria, né? É o que você quer fazer na sua vida que você não está conseguindo e como que nós podemos usar a sua inteligência para você fazer. Ou deixar de fazer coisas, ou começar a fazer coisas, né? Desenrolar a sua vida. Não interessa se teu QI é 101 ou é 161. A caixa de ferramentas, o que você vai usar. O Gus falou sobre relacionamentos. Foi um desabafo, na real, assim, né? É relato comum, dificuldade com relacionamento.
Eu não Sim, sei te dizer se Tinder, esse tipo de coisa seria uma podia ter, solução. né? Podia ter, Gus. Eu faço sempre essa brincadeira, na real, assim. Mas chegaram a levar a sério. Um amigo da comunidade chegou a criar um grupo Tinder de superdotados, mas foi muito engraçado que só entrou homem. Aí a gente brincou muito. É, mas assim, eu não sei porque eu não sei, eu sou de outra geração, eu tenho relacionamento longo antes de existir Tinder. Que legal. É, eu não sei como é a vida dessas pessoas mais jovens, mas pelo que eu vejo, eu não sei se seria legal se as pessoas conseguem realmente estabelecer relacionamentos saudáveis. Alguns conseguem até, né? Encontram o amor da sua vida no Tinder. Ah, É, isso você é um pouquinho mais velho que eu, Gus, realmente. é Mas que tão bom que aleatório. você se adaptou ao Tinder. O Gus tem 56 e é tão aleatório como encontrar alguém numa balada, encontrar alguém na casa de um amigo. Você está dando chance, né, para sincronicidade aí, para o acaso, para encontrar alguém. Eu também acho complicado. Eu tive outra virada, né, de descoberta, de autoconhecimento, quando eu aprendi sobre o espectro assexual, que nele se inclui os demissexuais, que só tem interesse, só tem desejo sexual quando tem algum vínculo com a pessoa, ou de admiração, ou de amizade, ou de amor, quando, então os assexuais não são assexuados, né? Tem muita gente que fala errado. Os assexuais, esse A é em oposição a alossexual, igual a alopatia com ALO. O alossexual transa por instinto. Tô afim, vambora. O assexual transa C e somente C, e aí cada um tem as suas condições. Tem uns que nunca transam porque não gostam, não gosta que toca, tem uns que só beijam, tem outros que não beijam, mas todos do espectro assexual, que tem os demissexuais que namoram, né, que podem transar, podem. Por isso que é um espectro. Todos têm direito a ter família, a ter filhos, a ter um amor, porque não a gente separa amor de sexo, né? Aí eu me identifiquei do espectro assexual. Por isso que os relacionamentos eram complicados para mim, porque eu pensava assim, mas por que eu tenho que usar o corpo de alguém para prazer? A minha vida, eu já tenho prazer na minha vida. Eu faço tanta coisa legal. Eu tenho prazer com várias. Estou dando uma live, olha que legal. Então, de usá-los sexuais talvez focalizariam o prazer nas relações sexuais e os assexuais dispersam mais. Dá para estudar. Tem um povo estudando isso e já tem grupos, comunidades, tal, do povo do espectro assexual. Bacana, eu confesso que acho que eu sou mais novo que você e que o Gus, mas isso é meio novo para mim, assim. Eu tô acompanhando o chat aqui, perdi a oportunidade de fazer várias piadas aqui, mas meu controle inibitório tá funcionando, assim. Mas eu entendi todas as referências. Isso, Gus, É, o sapiosexual é. Ah, não, a Alessandra. O sapiosexual é do espectro assexual. Porque o espectro assexual é definido porque a pessoa bota uma condição para transar. Então, a condição para o sapiosexual é admirar o conhecimento do outro, a inteligência do outro, né? Então, o que para o alossexual é o instinto mesmo e pronto, é mais simples, mais desencanado e faz parte do espectro. você, pelo que você fala, você atualmente mora com seu pai, né? Ajudar a cuidar dele. Uhum. Mas você já foi casada, né? Sim, É, mas já ficou lá no passado mesmo. hum, questões de relacionamento são comuns, né? São debates comuns na comunidade, assim. Sim.
E a gente vê pessoas com muita dificuldade mesmo, assim, que preferem não. Como é que eu vou dizer? Não ter muita proximidade. Não é nem questão sexual só. O Gus falando aqui. Cara, total, a gente tem essa característica da espiritualidade, assim. Podia falar um pouco disso, né, Adriano? Você Sim, já foi pra muito lugar, né? Frequentou muito lugar diferente, né? sim. Na fase de Concosson, Cotô, Proncovô, né? Na fase antes da identificação da superdotação, eu achava que a minha confusão, o meu conflito, a minha insatisfação, inadequação era espiritual, né? Então, precisava de Deus na minha vida. Então, eu procurei, assim, fui em muitas religiões, passei por várias, e assim, não bastava eu ir para conhecer, eu tinha que estudar a parada a fundo, eu tinha que frequentar, eu tinha que dizer lá que eu queria trabalhar de voluntária no setor ABC, porque eu queria conhecer, sabe? Aí a pessoa aprofunda naquilo. Aí eu ficava um tempo, dali um tempo eu falava assim, não, isso aqui, eu tô achando incoerente isso, aquilo, aquele outro, tô achando não, que não é bem isso, aí largava. Aí ficava um tempo assim, para onde que eu vou agora? Aí pesquisava outra, achava outra, e começava tudo de novo com a outra. E isso foi bom como cultura geral, e para eu chegar na conclusão de que tanto faz se existe Deus, se não existe Deus, existem leis da natureza que mantêm essa galáxia e os universos sendo criados. Enquanto nós estamos falando aqui, tem universos sendo criados e sistemas e sóis e planetas e seres, porque não para. Então eu cheguei nisso e me desapeguei de ter que fazer parte de algum grupo ou achar quem pensa como eu, porque eu desisti de achar quem pensa como eu, e aí misteriosamente acabo me conectando com outros parecidos, porque eu não preciso mais da denominação, do rótulo. Pô, Ok. Paulinho, valeu Uhum. muito. Obrigado aí pela participação, cara. Tamo junto aí. É, o lance da clarividência, Gus. Cara, dependendo da linha, vai abordar de uma forma diferente, mas em todas as religiões vai ter fenômenos mediúnicos, fenômenos espirituais. Até nas igrejas evangélicas tem, eles têm uma maneira de entender. Eu tinha um amigo evangélico que tinha a visão super aberta, assim, ele contava cada coisa que eu caía para trás. E ele tinha a maneira dele de entender. Muita gente já trouxe. Uma vez a gente discutiu no grupo de espiritualidade esse lance que a Adriana falou, de ter dificuldade de engajar por mais tempo em um grupo, de ficar a vida toda num segmento. Não sei, porque todos têm coisas que não são legais, mas todos têm coisas boas também. Meio que a gente precisa desenvolver, mas, sabe, pode ter coisa que é difícil de lidar. É uma jornada, né, pra gente, é uma jornada mais complexa. A gente vai fazendo Tem, conexões, sei lá. tem uma médica superdotada que ela fala sobre espiritualidade, Thaisa, Thaisa Pandolfi, vou colocar aqui. Thaisa, o Gus vai atrás. Ela fala sobre espiritualidade, sobre quando alguém chega no consultório, né, ela é psiquiatra, chega no consultório dizendo que vê coisas, o psiquiatra convencional já vai tentar enquadrar em alguma doença, né, de transtornos mentais, tal. E ela é uma dessas pessoas super sensíveis. Então pode ser legal uma consulta com ela. Bacana. Eu diria que eu tenho muito interesse, mas eu sou pouco desenvolvido, sim. Então, mas eu estou nesses interesses parecidos com os seus, tá, Gus? A Adriana já tem uma estrada longa, assim, já passou por várias coisas. Show. Já achou aí o Insta dela. Show.
Pronto. Ah, com ela você pode falar o que você quiser, Gus. Super. Ela passou por isso. Ela fazendo faculdade de medicina e o povo mandando ela sair de que lá não era para ela. Autista e superdotada e médica. E tem muito, né? Imagino. Imagino que é uma área que de interesse de muito superdotado, imagino. Gente, eu acho que a gente já tem um conteúdo legal aqui. Vocês têm mais alguma coisa, mais algum comentário bacana assim? Pode falar. Eu acho Ou- que. Acho que não. Acho que é isso. A gente aborda muita coisa. Aí o resto deixa Né? para as próximas, que vai ter próximas, claro. Isso. A Muito gente vai ver obrigada outros pela formatos. oportunidade. A gente vai ver outros formatos também, não só de entrevista, mas está funcionando muito, está bem legal. Gostamos muito. Adriana, última declaração, últimos recados que você quiser dar. Augusto está agradecendo também. Eu quero Show. agradecer pela oportunidade de falar não como psicóloga, né, mas como pessoa, de poder inspirar alguém a ter, né, se alguém tiver algum insight de falar assim, ah, é possível tal coisa, ó, se a Adriana conseguiu, eu também consigo, já vai ter valido a iniciativa de vocês, né? Se a gente conseguir atingir uma pessoa, já valeu a nossa iniciativa. Então, minha gratidão de ter esse canal, de ter esse espaço, e coloco à minha disposição também. Podem me chamar assim para assuntos aleatórios e podem me indicar como profissional. Show, bacana. O Gus já vai te procurar com certeza, assim, ele adorou. Muita gente vai gostar também. A gente pode anexar na postagem do YouTube a sua página do Instagram, pode colocar lá, acho que Coloco é o legal. projeto Quepardo. Uhum. Bacana, muito obrigado de expor aí. A ideia é isso, é as pessoas falarem de si, porque tem muito conteúdo técnico bacana, tem muito conteúdo que não é bacana, né? Tem muito conteúdo bacana também. E a gente sente esse gap, tá? E quem são as pessoas reais? Como é a vida delas de verdade? E a ideia do projeto é esse, é trazer as vivências. Então agradeço muito também, vocês participaram, vocês vão assistir depois no YouTube. Tamo junto, galera. Muito Muito obrigado aí. obrigada. Até breve. Tchau, Até. até mais. Tchau. Muito obrigada. Tchau.